Nós temos bolsas, né? E além do mais, o nosso programa permite sim o trabalho. Além de permitir o trabalho ao longo do mestrado, quando você termina, né? Você pode ficar até 3 anos no país só trabalhando. Eu falei, não é possível. Isso daqui, se fosse verdade, eu desconfiei. Eu saberia. Daí ele falou, então venha e faça você, né? Pra ver. Aí eu falei, daí eu virei pro meu marido, na época era pandemia, meu marido tava um pouco, ele trabalhava na Petrobras, né? Meu marido falou assim, a gente tinha tido um filho pequeno, eu falei, por que a gente não give it a try, né? E inclusive alfabetiza o Pedro, nosso filho, nos Estados Unidos, né? É bem interessante, meu marido gostou da ideia e ele falou assim, tá bom, vamos, né? A gente na época tinha uma renda e tal. E aí viemos pra cá, né? Nesse esquema. Nesse já, totalmente no programa. Eu fui a primeira brasileira na minha faculdade a fazer o programa. Porque até então era aberto para outras nacionalidades. O brasileiro não conhecia. E aí eu vim e eu falei, será que isso é verdade? E aí eu já comecei o mestrado aqui em Nova York, no Brooklyn, né? E no primeiro dia, 15 dias antes que eu cheguei, eu mandei meus currículos aqui para ver. Falei, vamos ver o que acontece, né? E aí um escritório de imigração me chamou para trabalhar. Então, e eu falei para a faculdade, olha, eu já tenho o trabalho. Eles falaram, tá bom, a gente autoriza, porque faz parte do trabalho. Então, no meu primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu já tinha um trabalho também, né? E eu comecei a trabalhar na minha área, eu queria ganhar experiência, ver como era ter uma empresa aqui, né? E aí eu me lembrei, eu conversei com esse indiano hoje, eu liguei para ele e eu lembrei que aí nós vínhamos, né, para Nova York e tal, faculdade. Ele pegou e falou para mim, a gente estava atravessando a ponte do Brooklyn num táxi, eu nunca vou esquecer, até agradeço muito ele. Ele falou assim, por que você não começa a falar isso para outros brasileiros? Aí eu falei, não. Já deu, não quero trabalhar com isso, não vem. Aí ele falou, você deveria. Vamos fazer? Daí eu falei assim, quer saber? Vamos fazer. E aí eu comecei aos pouquinhos.